A paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, todo o território, todo o Brasil. Veja aí mais um louvor que eu vou cantar para vocês e refletir o espírito de vocês em Jesus. Porque se você quiser se ver livre de alguma perseguição, da enfermidade ou de uma doença maligna, você tem que encostar do lado de Jesus. Porque se você não encostar do lado de Jesus, o Satanás, ele está para jogar lepra, peste, fome, guerra, e toda espécie de calamidade o demônio está para pôr, como ele pôs em Jó. Jó era um homem mais rico da cidade de Uso, e Jó tomou até uma lepra no corpo dele, porque o Satanás pôs. Sabe por quê? E Jó era servidor de Deus. Preste atenção. Se ele conseguiu jogar em Jó, que era um servidor de Deus, temente a Deus, e nunca não segue a Deus. O que não segue a Deus já está seguindo ele. Então ele tem toda a vaga de entrar na vida da pessoa com uma doença maligna que ele possa... Às vezes ele ia viver 100 anos, ele vive 40, 50 ou 30, ou 20 ou 10, que quantas pessoas estão morrendo novinho aí? Por quê? Por causa da incredulidade do homem. Aí a pessoa banca a incredulidade e deixa Deus de um lado, que tem o poder para defendê-lo de tudo, e aonde ele entra errado. Pensa que o dinheiro, às vezes, dele vai cercar e não cerca. Porque Jó era o homem mais rico da cidade de Uso, e o demônio jogou aquela lepra nele e ninguém deu conta de curar Jó. Ele tinha dinheiro, Jó. Fala que ele era o homem mais rico da cidade de Uso. O demônio tomou as ovelhas dele, os filhos, mas os tesouros de dinheiro ele não tomou. Compreendeu? Ele tinha condição de ir nos melhores médicos, mas ninguém curou Jó. A não ser que Deus, o dia que compadeceu de Jó, aproximou dele e curou a lepra dele. Amém? Veja aí mais um louvor que eu vou cantar para vocês, tá bom? Preste atenção aí que Jesus vai falar contigo através desse louvor. Ele vai falar com você espiritual. Não podemos falar com ele carnal, mas vamos falar com ele espiritual, porque tudo que nós fazemos, ele está ouvindo o bem e o mal que nós estamos fazendo, amém? Preste atenção aí neste louvor que eu vou cantar agora, em nome de Jesus e de vocês, tá bom? Vou trazer este recado que Jesus mandou te dar. Ele fala com você, para você a ele amar. E na mão dos teus irmãos, também você segurar. No dia que ele voltou, ele vai te levar para junto com ele, para onde ele está. Você vinha ele amar e com ele encontrar, é teu amor ele te dá. Se assim você fazer, ele vem buscar você. Se você estiver chorando, é só por ele você chamar. Com certeza, meu amado, ele vem te ajudar. Se você a ele amar, ele vai te ajudar e mandar o meu anjo somente para te ajudar. Você vinha com ele encontrar, pra ele te dar teu amor, para você não chorar.
Se você já andar no mundo, este mundo vai te enganar. Ele só tem solidão que faz você reclamar. É somente em Jesus que você possa confiar. Ele é o seu verdadeiro amigo que você tem que amar. Ele é o seu verdadeiro amigo que você possa confiar. Receber esse louvor que eu cantei. Jesus está mandando esse louvor para você alertar o seu coração e seu espírito e também ter conforto. Porque o único conforto que nós homens e mulheres temos é só o Espírito Santo de Jesus. Porque o espírito das trevas já reina diretamente. Quando o anjo falou, pronunciou, o anjo de Deus pronunciou: caiu, caiu a grande cidade, a grande Babilônia. Ela se tornou apoio de toda a espécie de árvore impura e moradias de demônio. O anjo anunciou, falou: povo meu, sai fora dela, para que não aconteça que vós carregue as pragas que eu vou jogar sobre ela. Amém? Vamos prestar bem atenção. A humanidade, a maior parte, está morrendo por praga do próprio Deus por causa do pecado da própria pessoa. Não é porque Deus é ruim. Deus, de primeiro em antes de Jesus, em todo que não seguia Deus, ele mandava matar. Todas as pessoas que não seguiam Deus, ele mandava os anjos dele matar na época de Moisés. Foi destruído 31 reinado dos reis. 31 reinado foi destruído para poder o povo de Deus habitar. Quem seguia Deus. E quem não seguia Deus era morto. Aí então as pessoas morriam e ficavam gritando por Deus, porque estavam nas trevas. Não tinha preparado. Aí Deus decidiu mandar Jesus, o filho dele, para poder ressuscitar os mortos. Ressuscitar aqueles que crêem nele, para haver ressurreição. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. E precisou de passar pela cruz e carregar aquele peso na cacunda dos nossos pecados para vencer a morte. Porque nenhum profeta conseguiu ser vencedor da morte, a não ser Jesus. Só Jesus dos homens que veio na terra foi vencedor da morte. Mas porque Jesus veio com toda santidade, com todo amor, com toda misericórdia. Jesus não era só santo, ele praticava bondade. Até que as pessoas que estavam podres, como Lázaro, estava com 4 dias de mortos dentro da sepultura, as irmãs clamou, mandou falar: ó Senhor, seu irmão está doente. Aí depois mandou falar: não precisa não vir não, que ele morreu. Mas Jesus estava longe, distância de 4 dias para ele chegar lá. Falou: não, eu vou lá. Mas quando Jesus chegou, onde estavam as irmãs de Lázaro, já tinha 4 dias que Lázaro já estava na sepultura, já estava fedendo. Jesus aproximou daquela sepultura e ordenou Lázaro que saísse daquele caixão. Então presta atenção à misericórdia que Jesus tinha. Ele compadecia até dos mortos. É por isso que se nós não formos imitadores de Jesus, não provaremos do reino de Deus. Precisamos de ter a obra para brilhar na nossa frente. Eu vejo muitas pessoas aí, muitas irmandades aí da igreja, pregar que nós não somos salvos pela obra. E Jesus foi salvo por quê? Porque Jesus foi vencedor da morte. Jesus foi vencedor da morte pela obra que ele fazia. Porque nenhum outro homem fazia a obra que Jesus fazia. Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém. Jesus nunca cobrou pregação de ninguém. Nunca pregou. Ele limpava uma pessoa que estava leproso. Uma vez ele limpou 10 leprosos de uma vez. 10 leprosos. Ele não cobrou um tostão, Jesus. Não. Ele não pediu dízimo a ninguém. Entendeu? Então Jesus não explorava de ninguém. Jesus não vivia de suor de ninguém. Jesus vivia da própria vida dele, do suor dele. Ele preferia, quando ele queria descansar, ele ia para o deserto. Não é porque o monte tem poder, não, que a terra lá do monte é a mesma daqui de baixo. Aí esse povo anda aí, incrívindo aí: não sei o que eu fui lá no monte, ungir uma água lá no monte, não tem nada a ver
a terra do monte com essa de baixo aqui não. Ela é toda uma terra só que Deus criou. O que tem a ver, o homem é preparar com Deus. Aonde você estiver, se você é preparar com Deus, fazer misericórdia, fazer boas obras, Deus manifesta o poder dele sobre você. Amém? Então tem muita doutrina aí que ela está errada. Ela não está conforme a doutrina de Jesus, que foi vencedor da morte. E eu só prego o que foi do vencedor, que foi Jesus. Jesus era um pobre carpinteiro, mas só porque ele era o homem mais rico no poder. Ele apresentou como um carpinteiro, pobrezinho na terra, andando de sandálias. Jesus não andava num cavalo. Jesus andava de pé nos desertos, mas demonstrando aquilo para o pai dele manifestar a granduria do poder sobre ele. Ele ficou sendo o homem mais pobre e o homem mais rico de poder, foi Jesus. Se haver um homem aqui na terra também que ele tentar imitar Jesus, ele fará também coisas importantes, que as pessoas ficam até admiradas. Você compreendeu? Nós não recebemos um milagre por causa da nossa dureza de coração, por causa dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Ele não deixava o pecado entrar no corpo dele. Ele era homem como nós, sentia dor. Fala, quando Deus falou que ele tinha que passar pela cruz, ele chorou. Fala assim que ele suou sangue. A angústia suprema da morte. Ele pelejou para o pai dele defender ele. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas quando ele viu que a vontade era do pai dele, que ele morresse para haver ressurreição, falou, pai, não faça a minha vontade, faça a do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Presta atenção, Jesus era filho de Deus. E ele obedeceu a Deus até na última hora da morte dele. Até na última hora, ele foi chorando para pôr aquela cruz na cacunda. Mas ele foi para obedecer o pai dele. Porque o pai dele queria que houvesse ressurreição para aquelas almas que se arrependeram entrar nos céus. Amém? Glória a glória. Receba esta palavra em nome de Jesus.